Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Na mensagem de hoje, seguindo o nosso estudo sobre Israel, sobre o povo escolhido de Deus, eu quero trazer uma observação muito clara que você, como escolhido ou escolhida de Deus, não pode deixar passar. Você conhece alguém que você julga que é um escolhido de Deus? Manda essa mensagem para essa pessoa. Você conhece alguém que é pregador do Evangelho, se esfriou, está se afastando da fé? Manda essa mensagem que é muito importante. Sabe, a Bíblia diz que aqueles que não são os escolhidos de Deus, aqueles que não são o povo de Deus, aqueles que se levantam como inimigo de Deus, têm o coração endurecido e são cegos, tá? O livro de Isaías diz assim: cegou-lhe os olhos, vedou os ouvidos, para que não visse, não ouvisse. Também endureceu o coração, para que não aceitasse, não entendesse, com raciocínio obscurecido, e não se convertesse a Deus para que fossem salvos. Por quê? Porque independente do povo, aquele que se converte a Deus, aquele que se arrepende do pecado, é salvo. Olha que Deus tinha um plano. Qual era o plano? Resgatar o povo do Egito, o povo de Israel, e mostrar aos egípcios que eles fizeram mal quando perseguiram e maltrataram o seu povo. Então Deus, ele chama Moisés e Arão e diz algo muito importante. Lá em Êxodo capítulo 7, verso 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: veja, eu te constituí como Deus sobre Faraó. Meu amigo, minha amiga, isso é muito importante. Eu quero que vocês entendam que Moisés estava ali como um homem que fugiu temendo pela própria vida. Moisés estava ali aos olhos dos egípcios, tá? Eu quero que vocês entendam isso também. Aos olhos dos egípcios, aos olhos do povo hebreu, Moisés estava ali como um homem que fugiu, temendo pela própria vida, como um homem que não tinha mais direito na realeza, não tinha mais direito diante de Faraó. Era um escravo, como o resto do povo hebreu. Mas Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, eu te coloquei como Deus sobre Faraó. Humanamente falando, o que é que Moisés controlava? Nada. Humanamente falando, o que o Faraó controlava? O Egito inteiro. Às vezes você, meu amigo e minha amiga, escolhida por Deus, por causa de um sofrimento, você acaba dando mais valor àquele que tem dinheiro do que você reconhecer o valor da sua fé. Você acaba dando mais valor a quem tem posição social do que a você que se entregou a sua vida a Deus. Você acaba dando mais valor a pessoas que talvez são famosas, talvez tenham um prestígio diante de grandes autoridades, do que a você, que é uma pessoa do povo, que fala de Jesus, você que evangeliza nas favelas, você que suja o seu sapato de lama para pregar o evangelho, você que está talvez numa igreja pequena, pregando para uma quantidade reduzida de pessoas, mas pregando a palavra de Deus do modo que ela é, abrindo os olhos daqueles que querem enxergar, e aí você fica achando valor naqueles que têm um poder material
e esquecendo que o verdadeiro valor, a verdadeira graça, o verdadeiro poder vem de Deus. Deixa eu só usar um exemplo atual para você. Olha o que é que as pessoas estão fazendo aí. Comprando a bebê reborn e estão tratando como se fosse uma criança de verdade. É claro que tem aqueles que estão querendo se aparecer com a onda do momento. Mas tem pessoas que estão apegadas a esse bebê reborn como uma criança de verdade mesmo, tá? E mesmo que eu estava pesquisando, o bebê reborn, quando chega com a certidão de nascimento, chega com o exame do pezinho, chega arrumadinho como se fosse um bebê recém-nascido mesmo. E muita gente está correndo atrás aí de atendimento médico, está correndo atrás de querer ter reconhecimento para esse bebê reborn. Mas deixa eu perguntar a você, você acha que uma pessoa pobre, uma pessoa que mal tem dinheiro para comprar comida, vai comprar um bebê reborn para tratar como filho? Você acha que uma pessoa pobre, e a grande maioria tem 2, 3, 4 filhos, está aí pedindo ajuda para criar, você acha que vai querer pegar uma fila de SUS para poder buscar atendimento para um bebê reborn, sabendo que eles têm bebês, eles têm criança de verdade, que precisa dar atenção e muitas vezes não consegue? São os poderosos, são aqueles que têm poder de pagar 3 mil, 5 mil, 10 mil num boneco daquele para dizer que é meu filho. Meu amigo e minha amiga, cuidado com o que você valoriza. Deus disse a Moisés: eu te constituí como Deus sobre Faraó e sobre Arão teu irmão, e ele será teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir de sua terra os filhos de Israel. Agora, presta atenção nisso aqui. Você que talvez não entende porque você é tão perseguido. Você que talvez não entende porque Deus permite que essa pessoa tenha um coração tão duro para te ferir. Olha aqui o verso 4. O verso 3, perdão. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Sabe? Quando Deus endurece o coração do perverso, é para mostrar que ele é Deus. É para fazer se cumprir contra ele todas as profecias escritas no livro da maldição. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e a espada de dois gumes, aquela que abençoa e amaldiçoa. Diz assim, Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão contra o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Ou seja, Deus vai permitir que o perverso tenha um coração duro para que ele seja julgado. É isso que você, meu amigo e minha amiga, tem que entender. Você mãe, você pai, que está orando pelo filho, pela filha, né? Você quer ver uma coisa? Pronto, você que está me ouvindo no canal. Tem mães aqui no canal que tem acesso direto comigo. Você que está me ouvindo só não tem acesso se você não quiser. O telefone está no comentário. Tem acesso direto comigo. E muitas vezes está enfrentando problemas com filhos. Aí, presta bem atenção. Você é a mãe, você é o pai,
Você, graças a Deus, com pouco que Deus te dá, você sustenta a sua casa, você sustenta a sua família, você paga as suas contas, você é uma pessoa que tem saúde, Deus abençoa tudo aquilo que você faz. Seu filho rebelde, que não quer ouvir a mensagem diária, não quer assistir um culto na igreja, não quer ler a Bíblia, quando você fala de Deus, ela faz ignorância. Como é que eles vivem? Desempregado, com mal disso, mal daquilo outro, depressivos, angustiado. Por quê? Enquanto eles tiverem um coração duro, vai acontecer a manifestação do juízo de Deus contra eles. Esse é um exemplo que eu estou dando. Mas tem pastor aí, tem missionário aí, que está indo para o 3º, por 4 casamentos, porque também tem um coração duro, porque também não quer ouvir a voz de Deus, e contra eles prevalece o juízo de Deus. Tem crente na igreja, com 20, 30 anos de igreja, que não consegue ser abençoado. Tem deles que nunca deram dízimo, nunca deram uma oferta. Tem deles que quer ser abençoado. Tem pessoas aqui no canal, gente, que fez voto de ajudar no canal. Se Deus me abençoar, se Deus me prosperar, eu vou abençoar. Deus abençoou, Deus prosperou. Sabe que ajuda foi que deu? Deu uma banana. Deu nada. Pastor, o senhor não fala nada? Eu não. Meu papel é pregar. Meu papel é ensinar. Aqueles que ouvem e aprendem são abençoados. Aí tem gente que diz assim: pastor, chega o meu tão pouquinho, eu penso que não vai dar, dá para tudo e ainda sobra. E aí eu olho para o lado e eu vejo as pessoas com tão grandão e pensa que vai sobrar, acaba faltando e ainda me pede emprestado, pastor. Ainda me pede emprestado. Então, olha, meu amigo e minha amiga, que aqueles que são rebeldes diante de Deus são frutos do juízo de Deus. A mão de Deus pesa. Essas pessoas não andam, não vão em frente, não são abençoadas. Por quê, pastor? Porque estão longe da obediência para com Deus. Então tá aqui, Faraó não vai ouvir. Eu vou colocar contra o Egito a minha mão. Farei as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, sair do Egito com grande manifestação de julgamento contra eles. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, você está passando por problema e aquele seu adversário continua com o coração duro, fazendo mal contra você, não se desespere. Deus está permitindo isso para que ele seja julgado. Agora, qual é a artimanha de Satanás? No meio da luta você desiste, e aí você sofre a mesma dor que eles. Se o povo do Egito não obedecesse a ordem de Moisés, sofreria o mesmo que os egípcios. Nós vamos continuar estudando e você vai ver que as pragas tiveram objetivos, porque aqueles que são idólatras acende o ciúme de Deus, e Deus se levanta para humilhar esses deuses, tá? Cuidado, você, meu irmão e minha irmã, tá? Tá chegando aí a época junina e vai ter um bocado de crente aí de caipira dançando ao pé da fogueira. Toma cuidado, vai se converter. Vai ter um bocado de crente indo para o interior e parece que só tem um São João para comer milho e amendoim. Vai se converter. Aí muitas vezes você está sofrendo o mesmo juízo que o perverso e está perguntando a Deus por que, se você está dentro da igreja. Porque você está se colocando de igual conduta, você está se colocando de igual comportamento. Cuidado, lembre-se, você
é diferente. Você é o povo separado, melhor que ninguém. Separado, escolhido por Deus, você é. Lembre-se disso. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Seu nome seja glorificado para sempre. Nesta oração, ó Deus, pedimos a Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, abre nossos olhos. Liberta a nossa mente de toda trava e cegueira espiritual, para que venhamos enxergar e entender que Deus tem preparado o melhor para aqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus. É verdade, Senhor, que às vezes deixamos a luta, o sofrimento, as perseguições nos endurecer, mas logo lembramos a quem pertencemos, logo lembramos em quem confiamos. Nós pertencemos e confiamos do Senhor. Por isso, nesta oração, pedimos a Ti, ó Deus de Israel, Deus Criador dos céus e da terra, nos faz entender que o Senhor quer o melhor para nós. Nos dá paciência para saber esperar, força para continuar lutando, sabedoria para lidar com os desafios e as provações, proteção para quando os inimigos acreditarem que podem nos ferir, que o Senhor nos guarde e nos proteja, ainda que o mal esteja diante de nós. Guarda, Senhor, a nossa saída e a nossa chegada. Guarda, Espírito Santo, e protege a nossa família, por amor de nós que clamamos a Ti. Lembra-te, Senhor, que nos colocamos diante da Tua presença, como Teus filhos, como Teus servos, como o povo que tem buscado de Deus a libertação da doença, da miséria, do olho gordo, da inveja e de todo mal que possa nos afligir. Seja o Senhor nosso guardião, o nosso protetor, para nos abençoar. Seja o Senhor nosso guardião, nosso protetor, para garantir as bênçãos em tudo aquilo que nós fizermos. Seja o Senhor a nossa vitória. Aleluia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu quero consagrar essa água para quando o doente, o enfermo beber, receba a cura. E aqueles que têm ajudado esse canal pela fé, sejam eles honrados pelo Teu poder, pela Tua graça, em um nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.